Irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 apenas. Primeiro de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor, fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para estar nos fazendo entender todo o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nos dê entendimento daquilo que é o Teu querer para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a estarem assentados. Nós estamos num discipulado, iniciamos já alguns dias atrás, e o discipulado ele tem um propósito de estar nos dando oportunidade de crescimento, de entendimento, de amadurecimento, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, muito importante quando nós entendemos que há essa necessidade e viemos a participar daquilo que está sendo proposto, né? Jesus teve os seus discípulos, né? E os discípulos precisam existir nos nossos dias também, sendo nós cada um desses, né? Para aprender com a palavra do Senhor. Nós vimos na primeira mensagem, uma mensagem já falando de uma dieta, né? Uma dieta do crente, do cristão. Quando a gente se remete a uma dieta, fala de uma alimentação que ela é necessária para um desenvolvimento, para um crescimento. E assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar muito bem, nós, com a nossa vida espiritual, também precisamos nos alimentar. Então nós vamos ouvir aqui várias mensagens falando daquilo que pode ser o nosso alimento espiritual. Vimos a oração, que é indispensável. É impossível sobrevivermos espiritualmente sem orar, né? Porque a oração é uma forma de nós estarmos tendo comunhão com o Senhor, conversando com o Senhor, tendo um relacionamento com Deus. Então, não se tem vida espiritual sem oração. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, que também é indispensável para a nossa vida espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. No nosso texto, o texto que nós trouxemos como texto básico, nós vamos ver Pedro, ele falando sobre o novo nascimento, porque ele fala de se despojar, que é abandonar aquilo que é da carne, aquilo que é do pecado. Ele cita ali várias coisas, né, que não podem mais fazer parte da nossa vida. E ele fala de um alimento, né, que é necessário. Ele compara esse alimento ao leite materno, né, ele chama o genuíno leite espiritual. Então ele faz ali uma comparação, a palavra de Deus com o leite materno do recém-nascido. Porque ele queria mostrar que assim como o recém-nascido, ele não pode, né, deixar de usufruir, de se alimentar desse leite e todos os nutrientes que esse leite tem. Aquele que nasce de novo e passa a ter uma vida espiritual, ele precisa também se alimentar como uma criança recém-nascida, ela se alimenta desse leite. E nós estamos entendendo que esse leite, ele representa muito bem a palavra de Deus. Pedro, quando ele fala da criança, fala de uma criança que ela tem um desejo, né? Mas não um desejo qualquer, né? O termo que ele usa aqui, ele fala o seguinte, o desejo ardente, né? A expressão que ele usa, o desejo ardente, né? Então, quando se fala de desejar ardentemente, não é um desejo qualquer.
E é bem verdade que quando nós vimos aquilo que é o natural, a criança ao nascer, ninguém precisa estar dizendo para ela que ela precisa daquele leite, ela, pela sua natureza, ela já busca aquele leite porque ela sabe que aquilo é necessário para a sua, é algo natural para a sua sobrevivência, e ela mama naturalmente, né? E se chama atenção quando a criança não procede assim, né? Então, é comum e se espera que aquele que tem um novo nascimento tenha esse desejo também, saiba que ele precisa disso também, ou seja, da palavra de Deus na sua vida. Mas que não seja apenas um querer qualquer, né? Uma coisa passageira, mas como Pedro usou aqui o termo, né? Um desejo ardente, né? Ou seja, com vigor, com disposição, com vontade. Em outra tradução fala afetuosamente, ou seja, de coração, com sentimento. Então se espera que, ao olharmos para a palavra de Deus, haja tudo isso em nosso coração. Esse desejo de absorver o que a palavra tem para nós como um alimento de Deus. E a criança, ela foi usada aqui nessa representação da parte de Pedro. A palavra de Deus, ela vai estar falando, na própria Bíblia, vai estar mostrando dos benefícios que a palavra de Deus tem para nós. Então, nós separamos aqui alguns versículos, né? É claro que tem tantos outros, mas alguns que vão estar dizendo o que essa palavra tem para oferecer, o que essa palavra vai gerar em mim se eu me alimentar dela, se eu ler, estudar e absorver o que ela tem para a minha vida. No livro de Salmos, nós vamos ver algo interessante. Salmos 19, versículos do 7 a 9, eu vou ler para os irmãos. E nós vamos ver nesses versos o que a palavra tem de efeito para nós. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, só nesses poucos versos, nós já conseguimos ver muitos benefícios que a palavra de Deus ela pode trazer para nós, né? Muitos benefícios. Ou seja, nós vamos ver a restauração, nós vamos ver a sabedoria, nós vamos ver a alegria, nós vamos ver direção, nós vamos ver segurança, justiça, tudo isso proveniente da palavra de Deus quando nós lemos ela, quando nós temos ela na nossa vida, aplicamos ela na nossa vida, nós vamos ter todos esses benefícios que a palavra vai gerar em nós. O outro salmo, que também fala bastante da palavra do Senhor, até foi trazido aqui inicialmente, né? Um dos versos, é o Salmo 119. E nós vamos identificar também muitos benefícios, né, que a palavra gera através de alguns versos desse salmo. Os versículos 1 e 2 do Salmo 119 vai falar da felicidade que a palavra de Deus traz para nós. Diz assim: bem-aventurados, né? Esse termo bem-aventurados fala de uma felicidade plena, né? Mais que feliz. Os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, que é a palavra. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Então, a palavra do Senhor traz felicidade, essa alegria plena àqueles que têm a palavra e vivem a palavra. Um outro benefício, né, que a palavra gera é santificação. E está identificado nos versos 9 a 11, diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta, né? Aí a resposta: observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos seus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então aqui a gente vê que a santificação, ela é possível quando nós conhecemos a palavra e vivemos a palavra. Ela traz para nós uma santificação, porque ela nos leva a viver aquilo que é de Deus e nos separa daquilo que é do mundo, né? Então a santificação é um outro benefício que a palavra gera em nós.
Sabedoria também é identificado nesses salmos, versos 98 a 100, diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então, sabedoria tão necessária, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual, é alcançada através do conhecimento da palavra de Deus. E as pessoas, às vezes, nos acham sábios, achando que é nossa sabedoria, mas, na verdade, toda a sabedoria que hoje temos, ela é proveniente de Deus, que nos é revelada através da sua palavra, que nos faz agir de forma sábia, porque a palavra do Senhor tem nos ensinado todas as coisas, né? Então está aí a sabedoria também como outro benefício gerado através da palavra de Deus. Direção, texto que também foi lido aqui, lâmpada, verso 105, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diante de um mundo de trevas, onde as pessoas não sabem por onde ir, o que fazer, as coisas certas se tornaram erradas, as erradas passaram a ser certas. Em meio a esse caos, a palavra do Senhor, ela é lâmpada e ela é luz. Ela vai nos mostrar um caminho seguro para nós seguirmos e vivermos numa direção segura para a nossa vida. A palavra do Senhor que traz esse benefício também. E, finalizando, paz, verso 165 do Salmo 119, diz assim: muita paz tenho os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não é pouca paz, não. Muita paz tem os que amam a tua lei. Então, um apanhado não é tudo, é claro, mas já nesses poucos versos que separamos, já vimos vários benefícios que a palavra de Deus gera em nós à medida que nós temos essa palavra, conhecemos essa palavra e aplicamos essa palavra na nossa vida. Todos esses benefícios são alcançados e vividos por nós, por sermos servos do Senhor e por entender que a palavra do Senhor tem esse benefício. Diante já do que vimos, né, do novo nascimento, da preocupação de Pedro de abandonar as velhas ações, de se alimentar daquilo que é espiritual, diante já de alguns benefícios trazidos, né, da palavra de Deus para nos mostrar da sua importância para a nossa vida espiritual, agora há uma pergunta, né? Como que agora eu vou me alimentar disso? Como que é a prática disso para que eu possa ter a palavra de Deus na minha vida e usufruir de todos esses bens, de todos esses benefícios, né? É a pergunta. Então, poderíamos dar muitas sugestões, né, para você colocar isso em prática, mas a gente tem aqui algumas dicas para ajudar você, né? Nada novo, né? Só para relembrar algumas coisas. Então, há muitas sugestões sobre como estudar a Bíblia. Cada pessoa ela deve se adaptar à sua realidade. Tem pessoas que acordam muito cedo e não podem fazer isso pela manhã, e vão trabalhar cedo. Tem pessoas que chegam muito tarde, não podem fazer tarde, enfim. Cada um tem a sua realidade e precisa se adaptar. Mas o importante é você estar lendo a palavra do Senhor, né? Primeiro, reserve um tempo diário para a leitura da Bíblia. Reserve um tempo diário para a leitura da Bíblia. Isso é importante, porque a gente reserva tempo para muitas coisas e muitas vezes não priorizamos, né, esse tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Então, primeira dica, reserve um tempo para você meditar na palavra do Senhor, para você estudar a palavra do Senhor. Ler, meditar, refletir, né? Leia especificamente a Bíblia. Por que a gente está dizendo especificamente a Bíblia? Porque quando a pessoa não tem foco na Bíblia, ela pode ler a Bíblia hoje, amanhã já lê outra coisa, e assim ela acaba não tendo continuidade naquilo que a Bíblia tem para a vida dele como ensino, né? Então, leia sempre a Bíblia de forma específica. Eu vou ler a Bíblia hoje, amanhã, e determina isso, porque se você for começar a ler, né, outra leitura aqui, outra ali, você vai não ter o foco, né, na palavra do Senhor, e isso pode deixar a Bíblia para um outro momento, e você deixar de receber todo o ensino que a Bíblia tem para a sua vida. Então,
objetiva ler a Bíblia por si só, porque ela já tem, né, como nós vimos lá no início, o alimento necessário para a sua vida, né? Não estamos dizendo que você não pode ler outras literaturas, mas a Bíblia é prioridade para a nossa vida espiritual. Outras literaturas só vão vir para estar trazendo outras orientações, tudo que seja baseado na palavra de Deus. Leia a Bíblia para aumentar o seu conhecimento de Deus, porque a Bíblia ela vai revelar, né? Deus se autorrevela pela Bíblia. Então, muitas pessoas não conhecem quem é Deus porque não conhecem a Bíblia, porque não lê a Bíblia, porque a Bíblia ela traz essa informação importante. E isso é muito importante, porque quando houve lá aquela tempestade, e os discípulos estavam lá no barco, e Jesus estava no barco também, e eles pensaram que ia morrer afogados. E Jesus chegou lá e acalmou, né? E eles falaram assim, e eles já eram discípulos, eles falaram assim, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, e eles não o conheciam plenamente, Jesus, ao ponto de dizer, quem é esse que até a natureza se submete à sua palavra, né? Então, quando nós não lemos a palavra, não conhecemos Deus, nós podemos não viver aquilo que Ele tem para nós. Mas quando nós conhecemos, né, nós sabemos do que podemos esperar de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. Por isso é importante conhecermos Deus através da palavra da Bíblia. Leia a Bíblia com o objetivo de praticá-la, né? Não seja somente um ouvinte, né? Mas seja um praticante, né? E Jesus ele fala muito claramente sobre isso quando ele usa aquela parábola da construção da casa, né? Ele fala o seguinte, o homem que ouve e pratica a minha palavra, ele é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem chuva, vem vento, vem enxurrada, ela não cai. Então, quem lê e pratica, tem a sua casa estruturada nesta palavra que é o Senhor Jesus, né? Nessa rocha que é o Senhor Jesus, a sua palavra. Então, muito importante não só ler, mas também praticar, porque senão não vai ter o efeito necessário, né? Porque ele fala, aquele que lê e não pratica, né? É como a casa na areia que cai, né? E nós não queremos sofrer espiritualmente, porque sabemos da importância que é a salvação para a nossa vida. Já partindo aí para a conclusão, nós vamos enfatizar a importância do estudo da Bíblia acompanhado da oração. Por quê? Porque o estudo da Bíblia, de forma racional, ele pode deixar de nós alcançarmos aquilo que é a profundidade da Bíblia. Porque a Bíblia ela foi inspirada, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, de forma que foi o Senhor que soprou, né, nos ouvidos dos servos aquilo que era necessário ser escrito. Nada daqui partiu da mente humana. Então, para que nós não venhamos deixar de alcançar toda essa profundidade, todos esses mistérios que existem aqui, nós vamos precisar da ação do Espírito Santo para estar nos fazendo enxergar, nos fazendo alcançar todos os mistérios que a Bíblia tem. Então, no Salmo 119, versículo 18, diz assim, é uma oração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lei, né? Aquilo que é a palavra do Senhor. Então, primeiro, ele reconhece que a Bíblia, a palavra de Deus, é repleta de maravilhas. Ele já reconhece isso. E é algo que nós precisamos reconhecer também, que a Bíblia tem coisas maravilhosas para nos revelar. Coisas grandes, profundas e maravilhosas. Um grande tesouro de Deus está aqui. Primeira coisa. Ele só pode contemplar essas maravilhas se Deus abrir os olhos, né? Ou seja, dá a ele olhos espirituais, né? Porque eu abrir os olhos aqui é tirar a venda, né? Essa venda que a razão e que a nossa visão natural tem, né? Aquela mesma venda que aqueles discípulos do caminho de Emaús estavam vendados, não conseguiam ver Jesus, mas depois que os olhos foram abertos, contemplaram a beleza do Senhor, né? Então, a nossa oração é, Senhor, abre os meus olhos, me permita alcançar com profundidade o conteúdo da tua palavra, as maravilhas da tua palavra para a minha vida, para que você possa estar alcançando com profundidade aquilo que Deus tem para você
através da sua palavra. E ele ora e ele estuda, né? Então, à medida que ele entende tudo isso, ele vai orar, pedindo que o Senhor abra os seus olhos, ou retire a venda dos seus olhos, e ele passa a estudar a palavra para poder usufruir das maravilhas que a palavra de Deus tem para ele. Possíveis pontos, né, para nós estarmos aqui trazendo para a reflexão. Não precisam responder, mas são 3 perguntinhas que nós vamos fazer para você refletir, até para você saber como que você está com respeito, como está a sua condição com respeito à palavra do Senhor, a Bíblia, né? Então, 3 perguntinhas, tá? Você vai responder para você mesmo, vai ter ações, se você entender que é necessário, ou vai preservar aquilo que você já vem fazendo. Primeira, qual lugar a Bíblia ocupa na sua vida hoje? Está empoeirada? Está guardada? Está esquecida, né? Não precisa me responder. É uma pergunta para cada um estar refletindo. Qual lugar a Bíblia ocupa na sua vida hoje? Primeiro, último, segundo, terceiro, enfim. O que lhe impede de ler a Bíblia diariamente? O que impede de ler a Bíblia diariamente? E essa pergunta aqui, ela não era nem para ser feita, né? Porque se a gente vê, né, a forma como nós conduzimos esta mensagem, nós lá no início comparamos, né, a palavra de Deus como um alimento e como se fosse ali o leite materno para uma criança se desenvolver, né? É claro que depois do desenvolvimento passamos a nos alimentar de algo sólido, mas o alimento é algo contínuo para a nossa sobrevivência. Se eu perguntar aqui quem se alimentou hoje, eu acredito que todos, amém? Todos se alimentaram? Senão não tem ninguém desmaiando aqui não, né? Todos se alimentaram, porque sabe que sem alimento, alguns ficam tontos, alguns ficam fracos, alguns desmaiam, e se ficar por muito tempo, acabam morrendo até mesmo, né? O alimento. Então, se a Bíblia é um alimento espiritual para a nossa vida, né? Para a nossa vida espiritual, eu também tenho que fazer isso sempre, né? Eu não posso me alimentar só de vez em quando daquilo que vai me dar vida espiritual, daquilo que vai sustentar, me alimentar, me fortalecer espiritualmente. Então, mas o que me impede de ler a Bíblia diariamente? Tem alguma coisa mais importante? Tem alguma coisa que está ocupando essa oportunidade, esse tempo seu? Se tiver, você precisa rever os seus conceitos, né? Porque sem alimento nós perecemos, e assim com a vida espiritual também. E eu me lembrei de um milagre que Jesus operou, que foi a ressurreição da filha de Jairo, daquela menina. E ali tem um detalhe, não sei se alguém já percebeu, mas eu entendo dessa forma. Quando Jesus foi lá, a menina estava morta, e ele falou que ela só dormia, e todos começaram a rir, e ele tirou todos de lá, porque não havia fé no coração daquelas pessoas, e ficaram ali só os discípulos, o pai e a mãe da criança, e ele ressuscita, né? Ele chama ela, e ela volta à vida, né, pelo seu poder, e depois ele dá uma orientação aos pais daquela menina, que meio que óbvio, né? Mas ele fala o seguinte: dê agora a ela de comer. Ele fala isso para aqueles pais. É óbvio, porque ela agora está viva, né? E ela, morto, não se alimenta. Antes, nós precisávamos desse alimento, porque estávamos mortos. Mas agora, vivos, precisamos alimentar da palavra do Senhor. E Jesus fala, dê alimento a ela, porque agora ela não está morta, não. Agora ela tem vida. E nós temos vida também agora, e precisamos alimentar desta palavra que vai nos fortalecer a cada dia. E eu lembrei desse detalhe que Jesus orienta lá, e não foi só para dizer, olha, lembrar que ela precisa... Claro que ele estava ali dando um toque, olha, esse milagre precisa ser sustentado a cada dia através do alimento, para ser testemunho do que eu fiz na vida de vocês. E também, a terceira e última pergunta, como você avalia o seu conhecimento da Bíblia? Tá bom? Tá nível baixo? Muito conhecimento? Pouco? Intermediário? Podemos até fazer algumas perguntas, né? Então, se você acha que está raso, né, pode começar a estudar mais a Bíblia, porque o conhecimento da Bíblia, ele precisa ser profundo, né?
Você vê um detalhezinho de uma passagem bíblica já aponta para aquilo que é necessário para a nossa vida. Imagina toda a Bíblia naquilo que ela tem do conteúdo que Jesus, que Deus inspirou, né, os seus servos para escrever. Né? Então a palavra do Senhor, irmãos, é esse tesouro, é esse banquete para a nossa alma. Né? E à medida que nós entendemos isso, né, e passamos a nos alimentar desta palavra que é de Deus, nós vamos ser fortalecidos. Nós vamos ter crescimento, nós vamos amadurecer, nós vamos prosperar em muitas coisas daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós não podemos deixar de nos alimentar desse alimento, dessa dieta espiritual que o Senhor está nos lembrando que existe para o nosso benefício espiritual. Amém, queridos? Então convido a estarem de pé nesta hora. Nós vamos fazer uma oração e eu vou dar alguns minutinhos para você fazer a sua oração. Porque tudo que nós falamos aqui é aquilo que Deus tem para nós, né? A dieta é para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos dar crescimento. Como que estamos vivendo isso? Tratamos, às vezes, muito bem do corpo, mas esquecemos da alma, né? E agora nós estamos falando, o corpo também é importante, mas a alma é aquela que vai herdar os céus, aquela que vai viver a eternidade com Deus. E ela precisa ser muito bem cuidada também, precisa ter saúde também. E a saúde está aí dentro dessa dieta que o Senhor está nos chamando a atenção para vivermos. Então, curva a sua fronte. Nós vamos ter um breve momento em que você vai orar a Deus e pedir a Deus o que você precisa diante do que foi proposto. Como está a sua vida diante da palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem sido para você e como você tem usufruído dela? Senhor, neste momento nós queremos nos apresentar a Ti. A Tua palavra, essa mensagem de hoje, ela nos despertou para algo, Senhor, que é desse alimento que a Tua palavra, a Bíblia, tem para nós. Quantas vezes esquecemos do valor, da necessidade, da importância, e passam-se as horas, dias, e a Sua palavra é esquecida, Senhor. Ela não é aberta para a meditação, para o estudo, para a leitura, mas queremos corrigir isso, Senhor. E contamos com a ação do Teu Espírito Santo, que habita em nós. Que esse desejo seja esse desejo ardente, como o Teu servo citou. Que seja esse desejo afetuoso, que seja uma vontade plena, uma vontade viva, uma vontade que faça nós deixarmos todas as coisas, Senhor, para podermos nos debruçar sobre a Tua palavra e absorver o que ela tem para nós. Que assim como Maria deixou tudo para sentar aos pés de Jesus, para ouvir a palavra dele, possamos fazer isso com a Tua palavra também, Senhor. Quantas vezes estamos somente afadigados com tantas coisas desta vida, e só fica o cansaço por isso, e deixamos de ouvir a Tua voz, de aprender contigo, Senhor, mas que assim, Senhor, como Maria fez, possamos, ó Deus, ter esse desejo ardente de Te buscar através da Tua palavra, de debruçar sobre ela, de estudá-la a cada dia, para absorver, Senhor, as maravilhas, Senhor, para absorver tudo aquilo que a Tua palavra tem para nós. Senhor, a Tua palavra, ela é um tesouro que nos foi deixado, Senhor. Ó Deus, que está diante de nós a cada dia à nossa disposição, e como nós não usufruímos plenamente disso, mas que a partir de hoje haja esse desejo, haja essa vontade, haja essa disposição, haja, Senhor, até a organização pessoal, no sentido de separarmos esse momento, Senhor, porque se a Sua palavra não estiver no nosso coração, escondida, como o Teu servo diz, o pecado ele pode começar a prevalecer, Senhor. Mas que possamos esconder a Tua palavra em nosso coração. E para tanto precisamos lê-la a cada dia, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo todo o benefício da Tua palavra, a sabedoria, a santificação, Senhor. Ó Deus, a segurança, a paz, tantos benefícios que a Tua palavra tem para nós, e que ao lermos, ao estudarmos, ao entendermos a Tua palavra, possamos ver esses benefícios na nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja realizando esta obra na nossa vida, para que esta igreja, para que os nossos irmãos, eles possam crescer espiritualmente,
se desenvolver cada vez mais e cada vez mais experimentar aquilo que é teu, Senhor. É a nossa súplica. Abençoa cada um que está aqui, cada um que nos assiste nesta hora, que haja esta ação poderosa do Senhor em cada coração para nos dar essa disposição, para usufruirmos desse leite, Senhor, genuíno leite espiritual, que é a palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém. Graças a Deus, irmãos.